Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast Decodificando a Jornada Analítica, um espaço onde a gente aborda de uma forma muito prática sobre cultura analítica, como ela é capaz de transformar e impulsionar diversos negócios. Eu sou a Ana, head de laboratórios aqui do Capra Institute, onde eu acompanho de perto diversas dessas transformações com vários clientes nossos. E ao longo dessa série, a gente está conversando com várias lideranças de inúmeros segmentos que passaram pelo nosso programa de gestão analítica, justamente para que elas possam compartilhar um pouquinho como que é essa jornada, os principais desafios, aprendizados e o impacto dessa jornada analítica nos negócios. No episódio passado, a gente teve um papo muito bacana com o Padilha, liderança da Electrolux, sobre o despertar do movimento, olhando para uma ótica da educação e da capacitação de lideranças. Hoje, a gente não trouxe só um, mas dois convidados também super bacanas, pessoas super especiais, que é a Fábia, diretora de Estratégia, Inovação e Novos Negócios da IP, o Geraldo, que é de hoje diretor de TI. Os dois têm puxado fortemente esse movimento de cultura analítica dentro da IP. Então, gente, primeiro, obrigada por vocês estarem aqui. É um prazer recebê-los para a gente conversar e ter esse papo aqui hoje. E para a gente começar, eu gostaria, obviamente, que vocês se apresentassem, contando um pouquinho da trajetória de vocês e como que hoje vocês são essa liderança, né, puxando esse movimento de cultura analítica dentro da IP. Então, como que isso surgiu, de onde isso veio? Acho que é legal um pouquinho para as pessoas entenderem por que que hoje isso é uma prioridade, né, dentro do que vocês fazem e como que vocês têm puxado esse movimento lá dentro. Fábia, quer começar? Vamos lá, bom dia, obrigada aí, Instituto Capra, Ana, pelo convite. Eu sou diretora de Estratégia e Inovação aqui, eu falo que o Geraldo é meu irmão siamês, porque ele cuida de tecnologia e a gente trabalha muito junto, olhando para o negócio e o que a gente pode fazer pelo negócio. Não tem como a gente falar de inovação sem falar de dados. Eu acho que todas as empresas, né, hoje a gente está vivendo mega ciclos econômicos, as coisas estão muito mais aceleradas do que a gente estava no passado, e todas as empresas estão sofrendo para ganhar produtividade, para gerar mais valor para o negócio, para fazer mais com menos. Eu acho que está todo mundo nesse desafio aí de mais com menos, e a transformação digital é uma excelente alavanca, né, pelo que todos estamos trabalhando, ela é a alavanca para isso. E para mim, eu acho que tem um grande ponto quando se fala de transformação digital, que digital não é do canal digital, a gente falava de transformação digital vindo do e-commerce, mas é uma transformação de dados. Então, no momento em que a gente vai transformar o core, a forma como a gente atua como negócio e não sobre um canal de venda, a gente precisa de dados. E aí, o grande desafio aqui para a gente é como que a gente, primeiro, explica para a organização de que a gente está inserido num contexto de mercado, que todo mundo está nessa corrida de dados, nessa corrida da transformação digital, e que não é mais um privilégio jogar, ou uma escolha jogar ou não nessa liga, né? Porque ou a gente se estrutura e a gente aumenta a capacidade da companhia de usar dados para decisões, usar dados para ganho de produtividade, usar dados para gerar diferencial competitivo, ou a gente está fadado a sair do mercado e não conseguir competir dentro do cenário de mercado que a gente está. Acho que isso não é um privilégio ou uma exclusividade de bens de consumo, do varejo, a gente vê isso acontecendo em todas as indústrias, faz parte do nosso dia a dia de vida, nosso dia a dia pessoal, e não pode ser diferente no dia a dia das corporações. Boa. A gente costumava ver muito, acho que no início, ser esse diferencial, né? Eu quero fazer para me destacar. Eu acho que hoje a gente está vendo justamente que é o básico. Você precisa fazer isso para continuar sendo uma organização relevante. Geraldo, quer compartilhar um pouquinho também do que você acha? Quais são os seus pensamentos? Com certeza, Ana. Bom dia a todos, bom dia, boa tarde, boa noite, né? A depender de quando estivermos assistindo a isso. É um prazer, obrigado pelo convite, um prazer estar contigo, com a Fábia aqui.
Eu estou bem alinhado com esse pensamento da Fábia, né? A gente observa no mercado, né? Qualquer grande evento que você vá ou qualquer par que você converse no mercado, o assunto é de que a gente necessita da transformação digital para ser competitivo, mas que, ao mesmo tempo, há uma sensação de atraso tecnológico na maioria das empresas. No entanto, esse atraso, na minha visão, é um atraso muito mais, né, de uma boa acuracidade de dados, de uma boa coleta de dados, de uma boa análise desses dados, né? Então, assim como a Fábia disse, no meu ponto de vista, você cuidar bem dos dados te habilita a fazer uma boa transformação digital. E o contrário não é verdadeiro, uma vez que você não tem uma acuidade, né, com a informação, tanto interna quanto externa, que você vai fazer uso dela para as tomadas estratégicas, consequentemente você não habilita praticamente nenhuma tecnologia, né? Acho que é isso. Boa. Hoje a gente tem mais um convidado também, vou falar especial, que é o Edu. Vem cá, Edu, entra aqui para conversar com a gente também. E eu acho que uma coisa bacana nisso tudo, Edu, também, a gente juntos, né, tá bem linkado a todo esse movimento que a gente tem ajudado tanto Fábio e Geraldo a puxarem essa liderança. E a gente comentou isso até no nosso episódio inicial, né, Edu, sobre o que é uma jornada analítica e será que a gente consegue ter uma definição única, né? A gente fala que é um movimento que gera uma mudança, mas uma coisa que a gente falou bastante é que essa mudança é muito singular e individual. Então, no episódio passado, a gente conversou com uma empresa que passou por determinado caminho, que focou na parte de capacitação, de educação, e foi a trilha e o que ela focou naquele momento. Quando a gente olha aqui para as pessoas que estão hoje, foi um caminho diferente. E tá tudo certo, né? Como a gente falou, não tem o caminho certo, a regrinha, a receita de bolo de faz assim que vai dar certo, que é esse o passo a passo. Então, quando a gente olha um pouquinho para essa jornada, né, de cultura analítica que a gente começou junto de IP, trouxe o Edu especificamente para esse papo, porque você acompanhou e estava lá presencialmente de perto, né, Edu? Então, conta um pouquinho, vamos conversar aqui sobre como que foi, né, esse momento onde a gente começou com o hackeamento da tomada de decisão, e eu acho que é uma etapa extremamente importante quando a gente está falando de um processo de cultura analítica. Então, como que foi esse momento? Explica um pouquinho para o pessoal que não tem ideia do que seja isso. Muito legal, obrigado pelo convite mais uma vez, e eu acho que é isso, a gente tem jornada, quando a gente fala de jornada analítica, a gente fala que não tem uma receita de bolo, né? Cada empresa, cada segmento tem a sua necessidade, o seu momento dentro da jornada. No caso, quando a gente começa um projeto, a gente começa hackeando a tomada de decisão, e basicamente é pegar pessoas como o Geraldo e a Fábia, que são os tomadores de decisão dentro da organização, né, junto com outros, colocar dentro de uma sala e fazer a provocação do o que é uma boa pergunta de negócio, o que não é, o quanto aquilo ajuda na tomada de decisão ou não. E eu acho que o que a gente vê na maioria das vezes são as pessoas tentando manter a rotina do que elas já sabem fazer e do que elas já fazem. E acho que o nosso papel é um pouco de provocar ok, mas o que você está tomando de decisão no final das contas com essa informação ou não? Mas isso é uma visão minha do lado de cá, né, do Edu, do lado da Capra. Eu acho que é legal se a Fábia e o Geraldo puderem, de alguma forma, também contribuir e trazer, assim, como é que foi a experiência de estar ali olhando para a tomada de decisão, sendo provocado, muitas vezes, tipo,
deixando até uma situação desconfortável no sentido, mas espera aí, eu não tomo a decisão desse jeito? Essa é mesmo a decisão ou não é? Enfim, eu sei que é um processo que é diferente para cada um e queria rapidamente aí escutar de vocês como é que foi essa experiência. Conta aí, Geraldo. Edu, eu acho que de alguma forma você fez a pergunta e já respondeu, tá? Foi extremamente desconfortável, não é? Porque, como você bem capturou, não é? A gente sempre disse o seguinte aqui na IP, né? A gente tem dados para tudo, né? A gente tem uma série de ferramentas analíticas disponíveis, talvez até mais do que deveríamos, né? E aí as perguntas, né, que o Instituto nos faz quando a gente fala de hackear decisões, tira a gente da zona de conforto, né? A gente fala, pô, mas por quê? De onde que está vindo essa pergunta? Por que eu deveria pensar diferente? E no final a gente descobre que sim, que a gente acaba, até natural, né? Você acaba entrando num ciclo contínuo de tomar os mesmos caminhos, com os mesmos dados, as mesmas decisões, e que acaba ficando até um pouco misturado com o feeling, né? Com a experiência, com algo que pode ter mudado recentemente, já pode ter mudado até há mais tempo, e que a gente está tomando decisões que verdadeiramente não são decisões, né, voltado a dados, né? Então, isso foi muito bacana, porque fez a gente refletir numa série de caminhos que tomávamos, né? E até de qual o melhor dado, qual o melhor formato, e assim por diante, né? Então, resumindo em uma palavra, desconforto em duas, desconforto total. Eu acho que essa história de dados, né? O Geraldo começou a primeira resposta dele falando muito que a gente tinha muito uma visão da tecnologia sendo a grande alavanca, né? Mas para mim, sem sombra de dúvida, o maior desafio de dados são pessoas. É cultura mesmo, e por isso que até quando a gente começou a se aproximar do Instituto, eu e o Geraldo, a gente falava, mas será que a gente está fazendo um projeto de dados ou a gente está fazendo um projeto de cultura? Será que era o RH que tinha que estar aqui com a gente e tudo? E a gente, eu olhando um pouco mais negócio, Geraldo mais tecnologia, a gente falou, não dá para ir sozinho nisso, porque, como o Geraldo bem disse, é desconforto num limite que muitas vezes as pessoas se sentem expostas quando a gente traz o dado para tomada de decisão. Porque aquele viés, aquele feeling, aquela experiência, bem ou mal, em última instância, ela dá um poder àquelas pessoas. Porque eu sempre fiz assim e sempre deu certo. E se vem um número, um dashboard, um relatório, qualquer produto de dado, não precisa mais de mim na tomada de decisão. E aí, como que eu brinco com esse elemento de desenvolver essa pessoa para, primeiro, mostrar que ele tem que saber fazer as perguntas certas para aquele dado ser a alavanca na tomada de decisão que ele próprio vai tomar. Então, eu tenho que mudar a cabeça dele, a gente tira as pessoas de um lugar de tenho que dar as melhores respostas para tenho que aprender a fazer as melhores perguntas. E eu acho que desde pequenininho a gente foi criado, talvez aqui a gente tenha conflitos geracionais que vão vir mais para frente, mas a gente foi criado para tirar nota A, para tirar 10 na escola. Se a professora te faz uma pergunta, você não pode responder com outra pergunta. E quando a gente está falando de jornada de dado, é como que a gente cria essa segurança de que não necessariamente eu preciso tirar 10, mas eu tenho que saber quais são os caminhos, as perguntas, as dores, as prioridades, os prompts que vão fazer com que eu chegue num lugar que me leve ao caminho do 10, que me leve ao caminho de produtividade, que eu tenho valor pelas perguntas e não mais pelas respostas. Então, eu acho que tem uma jornada aí de mudança de cultura geracional e de capacitação. E aí, aqui eu estou dizendo
A gente tem desafios enormes de capacitação técnica. Eu acho que todo mundo está nessa jornada de capacitação técnica para lidar com dados, mas eu acho que a capacitação de pessoas de negócio consumindo dados e fazendo perguntas, para mim, é o maior desafio nessa jornada aí. Eu acho que o Du e a Ana viveram alguns momentos com a gente em que muitas vezes a gente tinha que muito mais ser terapeuta ali no workshop, entender a hora de avançar, a hora de recuar, voltar, entrar com outras pitadas, outras condutas, porque senão a gente trava. E tudo que a gente não quer é travar, né? Continuar na jornada. Mas para mim esse é o maior desafio, sem dúvida. Sim, a gente, vocês tomam, né, inúmeras decisões todos os dias, todos nós. E normalmente isso é muito automático, né? Então, muitas vezes a gente percebe que quando a gente faz esse tipo de exercício onde você para pensar na sua decisão e principalmente escrever, porque tem todo um processo neurológico ali, científico por trás, você para assim, gente, e aí? Qual que é mesmo a decisão? O que eu escrevo aqui? Eu tomo 20 decisões, eu mal lembro de 5 às vezes durante esse processo, justamente porque é tão automático na nossa cabeça, né? Fazer aquele tipo de raciocínio e tomar aquela decisão que você já está ali, né? Vivendo no seu modo automático. E óbvio que tem decisões que têm que ser automáticas, mas muitas vezes a regra do jogo muda, né? Principalmente nesse ambiente de incerteza que a gente vem vivendo. Então, nesses momentos, a gente precisa parar um pouquinho para pensar em, tá, será que o jeito que eu sempre fiz e a forma automática de eu tomar a decisão faz sentido? Ou eu preciso repensar alguma coisa aqui? Né? Por vezes, a gente tem a decisão dependendo muito do conhecimento de certas pessoas. E eu acho que esse ponto que a Fábia trouxe acontece muito e é muito importante, porque não é esse receio de a inteligência artificial vai me substituir, o dado vai me substituir, o dashboard vai me substituir. Não, ele vai te ajudar a tomar melhores decisões ainda mais, né? A tomar outras decisões, a tomar a decisão de uma forma mais rápida, a estar mais bem informado, porque é como se a gente pegasse o que está ali dentro da cabeça de cada um, porque a gente sabe que vocês acessam, fazem vários cruzamentos ali, mas como que a gente coloca isso em algo tangível, né? Como que a gente tangibiliza e conta essa história para outras pessoas, porque vão ter outras pessoas que vão tomar aquela decisão também, que vão precisar acessar aquele tipo de informação. Então, como que a gente tira essa tomada de decisão individual e muito dependente do conhecimento do tomador de decisão e realmente provoca essa quebra ali nessa democratização da informação e da tomada de decisão. Acho que esse elemento assim é muito crucial. E se a gente não tem muito esse jogo de cintura para conduzir isso, pode parecer que, nossa, é o Geraldo e a Fábia que estão forçando o movimento a acontecer. Não, não é. Porque, no fim das contas, é para levar toda a empresa para esse patamar mais orientado a dados que vocês querem alcançar, né? E eu acho que uma coisa bacana na história também foi que a gente, né, passou por esse hackeamento da tomada de decisão. Vocês falaram, foi incômodo, foi difícil, mas foi necessário, né, para a gente parar para entender sobre as nossas decisões. E a gente costuma falar, né, que a gente tem muito esse desenvolvimento dos produtos de dados, que até a Fábia comentou, então, do dashboard, do relatório, né, da solução analítica, e a gente fala bastante que o produto de dados, ele não é o fim, né, ele é justamente o meio para vocês conseguirem tomar a decisão, e ele tangibiliza muito o movimento de cultura analítica, porque é difícil a gente tangibilizar esse tipo de movimento, né, principalmente para pessoas que às vezes não estão acostumadas, né? Às vezes esse é um papo que tende um pouco para a tecnologia, mas no fim das contas a gente está falando do que é o core para o negócio. Então, o produto de dados acaba sendo uma ferramenta boa para tangibilizar e dar essa ciência do que a gente está fazendo. Ah, entendi, agora eu consigo pegar essa solução e melhorar aqui o meu processo decisório e aplicar isso no meu dia a dia. E óbvio que a gente às vezes pode pensar, mas isso é simples, gente, desenvolver um dashboard,
desenvolver um relatório é uma coisa completamente simples. A gente tem vários dados aqui, a gente já tem vários painéis, então, beleza, super tranquilo. Mas a gente viu no meio do caminho que não foi tão tranquilo assim e que não é tão tranquilo, né? Porque justamente, e aqui é legal que a gente tem vocês dois aqui, um representando mais o negócio e o outro mais esse olhar de tecnologia, e vocês falaram isso, o problema não é o dado, né? Vocês têm a informação, mas muitas vezes a informação não foi desenhada na raiz para atender a tomada de decisão, para atender a pergunta que vocês desenharam da forma que foi feita. Então, quando a gente junta ali a tomada de decisão, a pergunta com os dados, a gente fala, e aí? Né? A gente tem alguns desafios para conseguir colocar isso em produção, mas o problema não é a parte técnica. Então, contem, eu acho que é legal vocês contarem um pouquinho para a gente, depois que a gente passou por esse hackeamento da tomada de decisão e deu o início ali ao desenvolvimento de algumas oportunidades, como que foi, né, esse caminho? Quais que foram esses aprendizados durante esse processo de co-construção dessas oportunidades? Quais que foram, assim, os pontos que foram interessantes de vocês vivenciarem, as decisões e as reuniões que vocês tiveram que fazer para definir algumas regras de negócio que às vezes não estavam tão claras? Onde que estavam as partes mais difíceis? Contem um pouquinho para a gente como que foi isso. Acho que eu posso falar um pouco, só resgatando, né, Ana, como eu coloquei, né, a gente tinha e continua tendo uma disponibilidade de dados enorme, numa série de sistemas que aqui temos. A gente trabalha com a maioria dos sistemas de ponta que existem no mercado, e também todas as tecnologias, que eu chamo de tecnologias de prateleira, como um Power BI, por exemplo, a gente tem disponível de maneira abundante pela companhia. Mas não é aí que está o ponto, né? E aí é um grande aprendizado, né? Que não basta a informação estar disponível na melhor tecnologia disponível também no mercado, porque de fato hoje isso está na prateleira, então tem mão de obra disponível no mercado, tem tecnologia disponível, mas a inteligência não reside aí, né? A inteligência reside, como a Fábia colocou anteriormente, em ter a pergunta correta ou buscar mais do que uma pergunta e mais do que uma resposta, né? Eu trabalhei em bancos muitos anos e eu me recordo bem que a gente esperava sair o resultado do mês, ninguém discutia o resultado dia a dia, se a agência A ou a agência B performou mais ou menos, a gente ficava esperando o final do mês, e o fechamento não saía no segundo ou terceiro dia útil, como sai hoje na maioria das empresas, o fechamento demorava um tempinho para sair, então você lia um jornal de 40, 50 dias atrás, né? A dinâmica hoje não permite mais isso. A dinâmica pede que a gente tenha celeridade na tomada de decisão, que a gente tenha a informação correta e disponível o tempo todo. E se a gente não tem, né? Eu até brinquei com o Edu um dia, ele falou, a gente vai olhar, vai buscar uma, eu não lembro o nome exato, Edu, mas uma padronização, não sei o que. Eu falei, Edu, e se você for para a reunião e não encontrar padronização nenhuma? Ele falou, tudo bem, é o que eu tenho encontrado na maioria das empresas, né? Então, ter um caminho, né, uma padronização, uma ordem para isso, acelera as tomadas de decisão, né? Porque, como eu disse, antes você esperava um tempo e reagia, mas o mercado era assim também. Então a competitividade era dessa forma. Então quem ficou nesta página do tempo está perdendo competitividade, porque não está olhando para o dado quente, não está olhando para a fonte da informação, né? Essa é outra coisa que a gente tem se questionado muito, né? Qual é a fonte que veio essa informação? Pô, isso está vindo lá da gôndola do cliente ou é agora está na moda, né? Um dado, como que é? Um dado sintético, né? Não, a gente quer olhar o dado, né? Primeiro o dado aonde ele nasce. Então, todas essas reflexões é algo que tem borbulhado e posso garantir para vocês, tenho participado de várias reuniões
em que as pessoas têm, né, e aí eu estou falando de líderes, de diretores na companhia, têm já se incomodado a quando traz o dado, quando traz a informação, quando vai tomar a decisão, já toma, ainda que, né, nós estamos num processo, ainda que uma jornada, né, ainda que ligeiramente diferente, mas já pensa diferente. Eu queria atravessar a Fábia só porque eu quero fazer um complemento aqui para a pergunta que ela vai responder. Porque o Geraldo trouxe de uma forma interessante, e o Geraldo representando um pouco mais esse lado da TI, que é o número, tem que estar certo, e assim por diante. A Ana também engenheira aqui, né? Então é o processo, e assim por diante. Mas a minha pergunta é assim, sem o dado, a gente, na hora de tomar a decisão, sempre foi uma situação do tipo assim, o que é mais provável que vai acontecer. E em algum momento, por conta dessa história de dados e tudo mais, as pessoas começaram também a tentar olhar para o lance que você trouxe logo na sua primeira resposta, né, Fábio, que é a gente foi treinado para dar a resposta certa. E não necessariamente o dado traz a resposta certa, ele também traz uma probabilidade, vamos chamar assim, de acontecer. Então, você continua tomando a decisão, em teoria, pela probabilidade, mas o que você está buscando na hora que você está querendo ver o dado para ser diferente, assim, de simplesmente tomar a decisão da sua cabeça, né? Vamos dizer assim. Eu acho que, assim, o que você busca no fim da história é se proteger de alguma forma, ou ter um melhor embasamento de que aquilo é mais ou menos provável. Embora a gente viva realidades em que eu tenho decisões que são extremamente data-driven, né? Então eu tenho, enfim, vou fazer um dimensionamento de sistema aqui com o Geraldo, a gente olha uma matriz esforço-impacto, a gente pode fazer o que a gente quiser, a gente olha e fala, tem que implementar primeiro o sistema 1, depois o 2, depois o 3. Chega numa reunião, não, mas eu preciso do 3 primeiro. Então, a gente vai conviver com tudo isso, a gente não tem como isolar, e eu acho que tem muito dessa história, não tem como isolar a experiência, a dor, o sentimento, a reação. A gente não está falando que para virar todo mundo robô mecânico para sensual 1 ou 0, não é isso, e não existe lugar também para isso. O ponto é tomar decisões o menos enviesado possível, então com maior probabilidade de acerto. E eu acho que tem um ponto crítico aqui. Quando a gente fala de dados, e aí ontem a gente teve uma reunião para falar sobre núcleo analítico, a gente discutiu muitas coisas, a gente fala muito da fonte, a gente fala muito da unificação de dados. E essa unificação per se, ela é um fio muito pequenininho, muito fininho, mas muito importante. É o fio da quebra de silos. Porque o dado não é da Fábia, da TI, do marketing ou de vendas, o dado é da IP. E a partir do momento em que a gente tem que provocar isso nas pessoas, a gente também mexe com o ego das pessoas que controlam aquele dado, ou do que você bem sabe, que o dado está ali, mas a informação que eu tiro é diferente da sua, da Ana e do Geraldo. Porque eu posso olhar para aquele mesmo dado e a gente olhar com vieses diferentes e chegar a diferentes conclusões. Então, eu acho que a partir do momento em que a gente fala de democratização, de integração de base, de unificação, a gente vai pasteurizando um pouquinho também toda essa história de viés. E aí, de novo, volta. Qual que é a nossa capacidade de ensinar pessoas a fazerem as perguntas certas, para que as respostas sejam mais ou menos enviesadas? E no processo, eu acho que, para mim, o que foi mais interessante nesse processo de hackear a tomada de decisão
É que a gente fala, né, nas teorias, tem 3 milhões de buzzwords, tipo, saia do status quo, pense fora da caixa, tem tudo que a gente quiser usar de buzzwords aqui. Mas na hora que você coloca uma sala com 20, 15 pessoas que tomam a mesma decisão colegiada todas as manhãs e pergunta por que que ela toma aquela decisão, ela não é capaz de fazer o processo da engenharia reversa. Nessa hora, é inevitável não questionar o status quo. E aí a gente se depara com um conflito. Por que que eu faço isso todos os dias dessa forma? Eu acho que aí, per se, a gente já tem um ganho cultural, a gente já tem um ganho de produtividade, a gente já leva a companhia para outro patamar. E aí vem muito da maturidade, de conseguir avançar e trazer mais e mais profundidade para esse lugar. Mas na hora que você fala, poxa, por que que eu tomo essa decisão? E eu mesma não sei por que que eu tomo a decisão desse jeito, é inevitável que a gente repense a nossa forma de agir e de atuar no dia a dia. E acho que tem uma coisa muito legal e importante nisso que você trouxe, né, Fábio, que primeiro, o dado ele tá ali não é para substituir o tomador de decisão, porque ele continua sendo uma probabilidade, então continuo precisando da pessoa que fala assim, eu vou na melhor probabilidade, ou eu vou arriscar aqui para ter uma chance de ganhar mais, ou qualquer coisa do tipo. E eu acho que tem um segundo ponto que é essa questão da decisão colegiada, da reunião e tal, que quando não tem o dado envolvido, vira uma coisa muito a opinião de cada um ou uma argumentação para chegar na resposta, ao invés de ser uma coisa, todo mundo olhando para a mesma informação e depois eu sempre converso quando estou nesses eventos, nessas situações, sobre o que é vendas, né? Você pergunta numa sala de negócio o que é venda e fala assim, você sabe o que é venda? Se alguém não souber, levanta a mão. Ninguém levanta a mão. Mas na hora que você pergunta assim, então me fala o que é venda, vem 3, 4, 5 conceitos diferentes do que é venda. Então, acho que tem um pouco do negócio de, ao invés da gente ficar discutindo qual é o dado certo e depois gastar um pedacinho pequeno da reunião para tomar a decisão que importa, é você já ter o dado ali que faz com que todo mundo olhe para o mesmo número e fale assim, tá bom, como é que a gente faz este número aumentar, diminuir ou qualquer coisa do tipo, né? Eu acho que aí está a importância de definir as regras de negócio, né? Acho que a maioria das travas, quando a gente fala, podem acontecer porque essa regra não foi definida. Tá tudo bem, às vezes, você usar um recorte diferente para vendas, porque você é do financeiro e precisa especificamente olhar ali o caixa. Ok, mas o número, vamos falar assim, oficial ou a regra oficial é quando o cliente colocou o produto no carrinho, enfim, qualquer que seja. E é justamente essas conversas que acabam não acontecendo, como a Fábia e o Geraldo trouxeram, cada um dentro do seu silo define a sua própria regra, chega na reunião, você tem 4 números ou mais de vendas diferentes, né? É um cenário bem comum mesmo que a gente costuma ver, e por isso que a gente provoca essas definições, vamos definir essas regras de negócio. Acho que para a gente fechar, pessoal, é uma pergunta que eu tenho feito em todos os episódios, então é legal escutar também um pouquinho da visão de vocês. A gente tem várias lideranças que estão acompanhando, né, aqui o nosso podcast, escutando a gente. Então, pensando nessas outras lideranças em outras empresas que também estão trilhando esse caminho ou que gostariam de, né, focar mais agora na jornada analítica, qual conselho, boa prática, dica? Não adianta falar que é sofrido, que é difícil, que vocês já falaram isso do Hack Day, que é incômodo. Então, qual que é o conselho, dica, boa prática que vocês teriam para dar para essas outras lideranças aí, independente do segmento que elas estejam atuando, com relação a essa jornada de cultura analítica? Vou começar aqui, mas eu pedi autorização para a Fábia para começar. Eu tenho a memória de peixe, se eu não falar agora, eu esqueço depois que ela falar, tá, Ana? Mas olha só, eu queria compartilhar
uma experiência recente que a gente teve aqui para poder te dar essa resposta, tá? Como eu falei no início, há no mercado como um todo uma sensação de atraso tecnológico por conta, especialmente da IA generativa e de outras inteligências artificiais que têm surgido. Isso gera na cabeça de todo C-level essa sensação de atraso, tá? E eu estou falando aqui de pesquisas, não estou falando da minha cabeça. Isso foi falado muito forte no último simpósio do Gartner também, desse tema. Quando é que a gente consegue fazer o bom uso dessas tecnologias, né, sem se frustrar? Outro dado alarmante que o Gartner traz é que foram colocados alguns bilhões de dólares, né, em investimentos pelas empresas mundo afora, e com um retorno muito baixo, né? Eles trazem até um número lá que, poxa, o retorno em cima disso, em termos de produtividade, dá X minutos por semana. E o que as pessoas estão fazendo com esses X minutos? Tomando um café a mais. No meu ponto de vista, né, eu acho que a gente tem uma belíssima saída para isso, que é esse tema que a gente está tratando nesse podcast, né? Que é dar um passo para trás, olhar para o dado e, com o bom dado, aplicar a tecnologia. Então, nós aqui fizemos recentemente um projeto que a gente chama de Plano de Negócio Inteligente, que a gente desenvolveu uma inteligência artificial desenvolvida aqui por nós, para nós, e que, essencialmente, ela depende do dado para ter sucesso. Então, a gente tem várias ondas nesse projeto, e à medida que a gente vai avançando nas ondas, a gente vai acrescentando mais dados. A gente não acrescenta mais tecnologia. A gente não acrescenta mais nenhum outro componente que não seja mais dados, e bons dados. Não adianta receber o dado e enfiar lá na tecnologia, porque ela vai colocar, né, vai receber coisa ruim, vai processar coisa ruim, vai responder a coisas ruins. Então, eu acho que se eu pudesse deixar aqui uma recomendação, vamos dizer assim, seria essa, baseado na nossa experiência prática que tivemos aqui. Tá? Ótimo. Eu acho que a gente tem milhões de erros na nossa jornada, né? Essa jornada começa muito antes da Fábia, do Geraldo, e zero arrogância aqui de dizer que tudo que a gente está fazendo está certo. A gente está batendo a cabeça em muita coisa, mas a gente conversa muito com o mercado e a gente sabe que está todo mundo batendo a cabeça de muitas formas, assim. Então a gente não bate a cabeça sozinho. Para mim, eu acho que tem dois aspectos bastante importantes. Esse é um movimento que não pode ser isolado na companhia. E isolado, eu digo, nem puxado somente pela área de negócio, nem tampouco pela tecnologia, muito menos só pela área de dados, ou, enfim, tem que ser um movimento massificado. Só que é um massificado bottom-up e top-down. Porque se a gente não muda a cabeça da liderança, que inevitavelmente a gente fala, né? Eu estou junto de um comitê, estou junto com a presidente do conselho aqui na IP, e a gente está conversando muito como a gente traz esse mesmo letramento, esse mesmo nivelamento para o conselho, para o nosso C-level. Eles também estão aprendendo. Para eles é muito mais difícil do que para a gente também, do que está na ponta. Então, eu acho que tem um trabalho muito da base, de trabalhar com dados, de tirar toda aquela resistência, mas tem um trabalho de mudar a cabeça e a forma como a gente cobra a tomada de decisão na companhia. Então, eu acho que tem um desafio muito grande, e se a alta liderança e o conselho, para aquelas empresas que têm conselho, seja consultivo, o que quer que seja, não tiver embarcado, essa trajetória vai ser mais desafiadora. Tá? Então, aqui a gente está fazendo, vocês estão nos acompanhando, a gente está num processo sanduíche, né? A gente faz muita coisa ali na base, a gente faz um trabalho bem direto no nível dos executivos, da diretoria, mas a gente também está fazendo um trabalho na alta liderança, porque a gente vai pressionando de todos os lados
porque é uma mudança da companhia como um todo. Então, eu acho que tem que ser um trabalho de áreas integradas com a cross-hierarquia. E, para mim, eu brinco com o Geraldo, e foi nossa brincadeira aqui no começo da conversa, ele fala que eu gosto dele porque ele paga a conta, mas eu pago a conta porque se a gente quiser comprar a tecnologia está disponível, como ele bem disse. Recurso está disponível do ponto de vista da gente quiser se eu quiser um especialista hoje em Manus, que lançou ontem, eu tenho para pagar. E se a gente quiser pagar, e se a gente achar que esse é o melhor uso do dinheiro, a gente vai comprar. De nada adianta se a gente não mexer na cultura de quem usa. Então, trabalhar a cabeça das pessoas do dia a dia do negócio, para mim, é o maior investimento e é o maior cuidado que a gente tem que fazer nessa jornada. Então, para mim, vamos olhar o todo, mas vamos cuidar essencialmente de pessoas. E eu lembro que, acho que em 17, 18, não me lembro, eu fui no SXSW e, surpreendentemente, era Brené Brown e Esther Perel abrindo o SXSW. E eu lembro da Esther Perel que ela é uma terapeuta de casais, né, para o mundo de tecnologia, num evento de inovação, e eu lembro dela falando uma frase que até hoje eu lembro: as mesmas pessoas que estão desenvolvendo robôs não querem ser tratadas como robôs. Então, é como as pessoas querem ser tratadas quando a gente questiona ela por que ela toma decisão daquela forma. A gente está pronto para trabalhar com isso, sabe? A gente está pronto para criar esse ambiente em que eu posso fazer perguntas e não ter as respostas. Eu acho que tem um ambiance que é bastante desafiador aí para a gente. Então, essa seria a minha dica de cuidado. Que a gente ainda não acertou, a gente está patinando, a gente está se esforçando, mas a gente está empenhado que vamos sair do outro lado. Sim, e que demanda tempo, né? Porque eu acho que é todo um processo de talvez desconstrução que precisa ser feito. Hoje, querendo ou não, a gente vive numa sociedade muito imediatista, porque para ontem eu tenho que saber qual que é o ROI dessa iniciativa, e a gente está falando de algo que demanda tempo justamente porque envolve essa mudança no mindset, no pensamento, na tomada de decisão das pessoas. Então, não é simples como um software que vai mudar de um dia para o outro, ou que a gente vai desenhar um plano de implementação e no mês seguinte vai estar pronto, né? O tempo de cada um, mesmo sendo lideranças, é muito singular dentro dessa jornada. Então, tem coisas que vão demorar 6 meses, 1 ano, 4 meses, e vai depender muito da própria jornada de cada um. Mas, gente, passando aqui para agradecer vocês mais uma vez por terem topado o convite. Foi uma conversa muito bacana que a gente teve com vocês dois. Então, muito obrigada. Acho que a gente conseguiu focar bastante em como que realmente esse processo de hackeamento da tomada de decisão é extremamente importante. Então, independente do grau que a sua organização esteja e de onde vocês estejam nesse processo, começar e ter um bom embasamento do por que a gente precisa desse dado, qual que é a decisão que a gente vai tomar e qual que é a finalidade de uso, é algo extremamente válido, eu acho que para qualquer tipo de negócio. Nos próximos episódios, a gente vai continuar trazendo outras lideranças para que elas possam também compartilhar suas experiências, suas descobertas. Então, Fábia, Geraldo, Edu, muito obrigada por terem participado, a todos também que estão acompanhando a gente aqui hoje. E nos vemos no próximo episódio, pessoal. Obrigada. Um abraço.